Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azer e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Basã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, os sacerdotes, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, Libna e os seus arrebaldes, Jatir e os seus arrebaldes, e Estemoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jatá e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, e Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e os seus arrebaldes, e Bet-Horon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Bet-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da minha tribo de Manassés, Taanak e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrebaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade do refúgio do homicida em Basã, e os seus arrebaldes, e Beesterá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizilom e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, En-Ganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal e os seus arrebaldes, Abdon e os seus arrebaldes, Elcate e os seus arrebaldes, e Reobe e os seus arrebaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia, e os seus arrebaldes, e Amote-Dor e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrebaldes, Cartã e os seus arrebaldes, Dimna e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben,
Bezer e os seus arrebaldes, e Jaza e os seus arrebaldes, Quedemote e os seus arrebaldes, Mefaate e os seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrebaldes, e Amaanaim e os seus arrebaldes, Esbom e os seus arrebaldes, Jazé e os seus arrebaldes, ao todo 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.